Bom dia, irmãos, a todos que estão aqui mais essa terça-feira e que também vão assistir em algum outro momento, não só por essa plataforma, quanto as outras que também gravam. E é um prazer vir aqui mais uma terça-feira, é um privilégio que a gente tem de poder compartilhar a vontade de Deus em nossas vidas. E eu queria falar sobre que Deus ele tem uma essência, né? E a principal essência de Deus é o amor, né? As Escrituras diz que Deus é amor. E essa essência dele, ele se revela ao longo da história a nós, seres humanos, desde a criação até os dias de hoje. Essa essência de amor, ela é revelada em uma série de promessas que Deus nos fez. E a gente vê isso ao longo das Escrituras. Deus é um Deus de promessa. E o mais importante é que Deus ele cumpre as suas promessas, né? Isso é até um bom exemplo para a gente, porque muitas vezes a gente não consegue cumprir aquilo que a gente promete. Mas Deus não. Deus ele promete e ele se cumpre. E na medida que a gente vai vendo os estudos das Escrituras, você vai vendo o cumprimento da sua inúmeras promessas. E essa essência de amor está dentro de nós. E o maior cumprimento, a maior promessa de todas, né, está no cumprimento do seu filho, Jesus. Então, quando nós lemos João 3,16, ali a gente vê esse amor que, de fato, irmãos, ele é incompreensível. Ele é constrangedor. Eu realmente me emociono a cada dia de entender que é de graça, é um valor, foi pago um alto valor, e nesse amor indescritível, onde Deus, ele fala que amou o mundo de tal forma, né, que ele deu o seu único filho, né, o filho que estava na glória, ele veio até a terra. Para quê? Para fazer o cumprimento também da sua promessa, por causa que ele nos ama. E ele fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todos, sem exceção, para que todos possam acreditar nesse amor, nesse cumprimento dessa promessa de amor. Para que nós não venhamos a nos perder, a perecer, mas que nós tenhamos a vida eterna. Essa é a maior gesto de amor que Deus pode ter para conosco, de dar o seu único filho. Aquele filho que estava na glória, que desceu. Ele se tornou pobre para que nós tornássemos rico. Ele fez com que nós que não tínhamos mais condições de ter um bom relacionamento com ele se faz carne e ele vai cumprir a sua promessa. E uma promessa que o seu filho tinha que passar por um momento de dor. E a sua última Páscoa, Jesus, ele comemora essa última Páscoa com os seus discípulos, e ele diz que ele vai ser traído, ele vai ser levado à morte, e que aquilo se fazia necessário para que a sua promessa se cumprisse nele. Os discípulos ficaram atônitos e ficaram, talvez, tristes, desesperados, e acharam que aquilo não ia ser possível, tentaram evitar isso, mas Jesus disse, se faz necessário, para que tudo pudesse cumprir em Cristo Jesus. Então, havia essa necessidade. A necessidade para que Jesus já vinha anunciando, então, o seu reino. Não mais um reino físico, um reino construído por mãos humanas, mas e sim um reino eterno e um reino espiritual. E Mateus 6,33, ele diz assim, que nós devêssemos buscá-lo em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar. E o reino é a vontade de Deus. Devemos buscar, então, a vontade de Deus em primeiro lugar nos nossos corações. E uma das coisas que Deus fez para que nós pudéssemos manter essa relação de amor foi a igreja. Irmãos, cada vez que eu estudo, eu vejo a importância de mantermos unidos nesse corpo, que é a igreja instituída por Jesus. Então, é tão gostoso vir aqui e ouvir as manhãs, onde os irmãos oram um pelos outros, onde a gente supre a necessidade um dos outros, e mesmo em vários lugares distantes, nós mantemos unidos. Essa foi uma vontade de Jesus, e ele orou já há mais de 2000 anos atrás,
para que nós mantêssemos unidos. Se nós olharmos para o finalzinho também, ali da morte dele, lá em João 17, Jesus, ele faz uma oração. Aliás, Jesus era um homem de oração. A importância de mantermos orando. E lá em João 17, 20, ele diz assim: eu não estou orando somente por eles, que seriam os discípulos. Depois, se você quiser ler João 17, versículo 1 em diante, e eu estou lendo o versículo 20, ele diz assim: eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim, por intermédio do ensino deles, dos discípulos, para que todos sejam um só. Pai, oro também para aqueles que em nós, assim como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim, que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Jesus já há mais de 2000 anos vinha orando ao Pai para que nós pudéssemos estar unidos nele. Unidos em espírito e em verdade. Irmãos, hoje eu quero dizer a importância da igreja, a importância da união, a importância dessa essência de amor que foi colocado em mim e em você. Como um pássaro nasceu para voar, o ser humano nasceu para amar e ser amado. Não há outra essência maior, a necessidade maior do ser humano, que é o amor. Não adianta de nada que eu venha aqui falar qualquer conhecimento, como Paulo diz aos Coríntios. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mesmo que eu tivesse tudo, mas se eu não tiver amor, nada disso tem importância. Amar e ser amado é a maior necessidade do ser humano. O ser humano hoje grita por essa necessidade. E nós temos isso quando nós estamos unidos em um só corpo, que é a igreja. Nós, seres humanos, temos uma necessidade de relacionamento, desse amor. Tem um livro muito interessante que eu gosto, que fala sobre as 5 linguagens do amor, dessa necessidade de relacionamento entre eu e você, né? A gente tem algumas necessidades, eu não sei se você já ouviu esse livro, ouviu falar sobre essa necessidade de amor, por exemplo, um toque físico. Tem pessoas que têm essa necessidade de se sentir amado, sendo tocado fisicamente. Quando nós falamos palavras de afirmação, né, tem pessoas que sentem amado e essa necessidade de sentir, né, ter essa afirmação de palavras de afirmação. Quando nós temos um tempo de qualidade um para com os outros, essa é uma necessidade também que as pessoas têm de se sentir amado. Quando nós damos um presente para essa pessoa, essa é uma necessidade também. E a última, que é as 5 necessidades desse livro que ele cita, é um ato de serviço, né? Quando a gente promove, faz um ato de serviço um para com os outros. Esse é um livro interessante de dizer a suprimento dessa necessidade de relacionamento. E tem uns que tem mais de um e menos do outro. Mas qual é a maior forma de você se sentir amado pelo Pai? A linguagem de amor entre eu e Deus, entre você e Deus, não são essas linguagens humanas de necessidade, mas e sim a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós realmente vamos sentir esse amor. O amor de Deus, ele vem para com você e comigo através da obediência. Diferentemente da relação entre eu e você, entre nós. Mas Deus instituiu o seu reino espiritual, a igreja. E eu queria que nós lêssemos uma carta que Paulo escreveu, um trecho da carta de Paulo aos Efésios, dizendo como nós devemos nos manter unidos. A necessidade da igreja ser pura, santa, perfeita, para que nós pudéssemos alcançar a plenitude. Efésios capítulo 4, do versículo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 16. Ele diz assim: eu, pois, sou prisioneiro por pertencer ao Senhor. Peço-lhe que vivam de maneiras dignas das pessoas que foram chamadas por Deus. Nós devemos viver de forma digna, ou seja, devemos viver, devemos caminhar, devemos ser dignos. Nós fomos chamados para sermos dignos. E ele diz assim no versículo 2: sejam sempre humildes, gentis, pacientes e tolerem uns aos outros com amor. Então, ele dá aqui, Paulo, 5 formas para mantermos unidos em amor um para com os outros. Humilde, gentileza, tolerância, em amor. Versículo 3, já
que vocês estão unidos pela paz, façam tudo para preservar essa união que o Espírito lhe dá. E ele diz assim: há um só corpo, há um só Espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que o Senhor de todos, que age por meio de todos, que está em todos. A importância de mantermos unidos. A importância de como devemos nos comportar para manter essa união e essa conexão com Deus, que é a igreja. Versículo 7. Cada um de nós recebeu o seu dom especial de acordo com o que Cristo quis dar. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou consigo prisioneiros e deu dons aos homens. E versículo 9. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele primeiro desceu até as regiões mais baixas, até a terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima do mais alto céu, para encher tudo com a sua presença. E o próprio Cristo deu a alguns o dom de serem apóstolos, outros de serem profetas, a outros de serem evangelistas, a outros de serem pastores, mestres. Esses dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Isso deve continuar até estarmos todos unidos na mesma fé, no mesmo conhecimento a respeito do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e cresceremos até alcançarmos a altura de Cristo Jesus. Então não seremos mais crianças que são como navios agitados pela onda e levados de um lado para o outro, por todo tipo de ensinamento que apareça. Nem seremos enganados por pessoas astutas que querem nos levar pelos caminhos do erro. Ao contrário, falaremos sempre a verdade com amor e cresçamos para ser em tudo como Cristo, que é o cabeça, e de quem todo o corpo depende e todas as partes do corpo estão unidas e ligadas pelas juntas. Quando cada parte funciona como deve, todo o corpo cresce e fica cada vez mais forte em amor. Então, irmãos, amigos, você que ainda não faz parte desse um só corpo, né? Um só Deus, um só Espírito, um só batismo, há uma unidade. Não há todos os caminhos leve a Deus. Só há um caminho, um só caminho. Cristo Jesus. E através dele, como eu disse no início, se fez cumprir a promessa desse amor e dessa união para com Deus. E se você ainda não faz parte, é um convite que eu faço a você para se manter unidos nesse corpo que é a igreja. E você, irmão, que faz parte dessa igreja, que nós possamos estar unidos como a instrução de Paulo aos irmãos de Éfeso. Nós devemos entender a importância dessa união. Por quê? Talvez o meu e o seu comportamento, por não se sentir amado, faz, muitas vezes, esse comportamento, nós criarmos essa desunião, a querer separar o corpo. E Deus, ele não vai se agradar, ele não se agrada de nós estarmos não só fora, mas também querer separar essa união. Então, irmãos, que nós possamos meditar, ler, compreender mais ainda a profundidade dessas palavras que Paulo diz em Éfeso capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Que você possa continuar no dia de hoje, ler a importância de mantermos unidos nesse corpo espiritual que é a igreja. Que nós devemos nos desenvolver, não sermos mais criança, crescermos unidos, orando um pelos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, sendo humilde, gentil, para que Jesus um dia volte e busque a sua igreja, uma igreja santa, pura, perfeita, sem mácula, para que nós possamos se desenvolver e crescermos para se tornar a estatura de Cristo Jesus. A importância de você e eu nos reunirmos como igreja. Não falte aos cultos aos domingos. Permaneçam unidos para que nós possamos juntos em amor atrair pessoas com desejo de estar fazendo parte desse corpo, onde há amor entre nós. Essa é a verdadeira desejo, o verdadeiro desejo que Deus tem para conosco, de mantermos unidos. Examine-se, pois, a si mesmo, assim diz Jesus, e come e beba, né? Participe da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem todos os dias. Esse é o exercício.
olhe para os seus comportamentos e veja se você está unindo o corpo ou o seu comportamento é aquele que separa o corpo. Jesus, ele orou há mais de 2000 anos e ele fez com que a sua morte se cumprisse tudo para instaurar o seu reino, que parte é a igreja, da qual eu e você devemos estar unidos. Então, irmãos, que essa mensagem possa ser uma mensagem para nos edificar, mantermos unidos, e que possa ser também um alerta para que haja mudança em nossos comportamentos para manter essa união, para que um dia, espero em breve, Jesus possa voltar, para que nós estejamos juntos com ele, na eternidade. Que Deus possa nos abençoar, como tem feito todos os dias. Aqui nessa reunião, há mais, quase chegando a 4 anos, nessa reunião aqui online, mas que nós possamos permanecer firmes, orando um pelos outros, confessando os nossos erros um pelos outros, com o fim de mantermos unidos. Pai, nós nessa manhã queremos agradecer porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor quer que todos cheguem ainda ao arrependimento e que todos possam aceitar a vinda do teu Filho Jesus como o único e exclusivo Salvador. Que nós possamos mantermos unidos em Cristo Jesus, em amor. Corrija-nos, Pai, ajude que a tua palavra nos oriente, nos mantenha firmes, para que o mundo enxergue cada vez mais a união que há no nosso corpo, onde Jesus é a cabeça, que está à sua destra, Pai, intercedendo por nós. Ajude-nos, Pai, que muitas vezes os nossos comportamentos são inadequados, comportamentos onde nós realmente acabamos desunindo, criando a desunião desse corpo. Perdoe-nos, Pai, que nós possamos nos animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros em amor, em oração, em ação, que nós possamos compartilhar uns com os outros, para que não haja necessitado entre nós. Obrigado, porque isso só é possível, porque um dia o Senhor nos amou primeiro e deu seu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos essa manhã. Amém. Que Deus te abençoe mais um dia.